Igreja nesse tempo, abençoa a nossa vida para a tua glória, em nome de Jesus, amém, Senhor. Romanos capítulo 16, quem achou diz amém, quem não achou diz tribulação. Romanos capítulo 16. Bom, esse capítulo, irmãos, é um capítulo que a gente lê e não pode nem filmar. Vai filmar aí porque não tem jeito, mas é um tanto de nome muito difícil, tá? E aí eu vou lendo e o que eu ler errado você conserta na mente, não precisa levantar a mão para falar que está errado não, só conserta na mente. Recomendo-vos a nossa irmã Febe, que está servindo a igreja de Sencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos, e ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça, e isto lhes agradeço, não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai também a igreja que se reúne na casa deles. Bom, eu queria ler para vocês o nome de muitos líderes de células, o nome de muitas pessoas que aparentemente aqui são líderes de célula, e como é que eles são mencionados na Bíblia, e como é que eles aparecem como pessoas muito importantes na vida de Paulo. Eu quero lembrar para vocês que aqui a igreja está começando e que não tem prédio, não tem templo. Então olha só como é que a igreja se reúne muito aqui, e eles têm algumas grandes reuniões que provavelmente eram debaixo do pé de manga, debaixo do pé de jatobá, porque não havia o prédio. Depois o prédio vem acontecer, mas observa bem, a igreja que se reúne na casa deles. Saudai meu querido Epênetro, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, estavam em Cristo antes de mim. Saudai Ampliato, meu dileto amigo no Senhor. Saudai Urbano, que é o nosso cooperador em Cristo, e também meu amado Estaques. Saudai Ápiles, aprovado em Cristo. Saudai-os das casas de Aristóbulo. Saudai meus parentes Herodião. Saudai-os da casa, olha, da casa de Narciso, que estão no Senhor. Saudai Trifena e Trifona. Olha, irmão, se você quiser nome para filhos gêmeos, está aqui, tá? Trifena e Trifona. O pastor Eibe diz que dá uns nomes bacanas. Você pode tirar muito nome da Bíblia aqui, né? Tem gente que faz questão de nome bíblico. Diz que o pastor, a mulher falou: pastor, eu só coloco nome bíblico. Ele falou: coloca Satanás. Mas não, tem nome bíblico que não é tão bom, né? As quais trabalharam no Senhor. Saudai a estimada Pérside, que também muito trabalhou no Senhor. Saudai Rufo, eleito no Senhor, e igualmente sua mãe, que também tem sido mãe para mim. Saudai Ansícrito. Eu falei para não corrigir, meu amigo. Vai para o cantinho do pensamento ali, corrige só na mente. Flegonte, Hermes, Pátrobas, Hermas e os irmãos que se reúnem com eles. Olha só, irmãos, que coisa interessante. Praticamente só líderes de células, líderes da igreja nas casas, os eleitos, os mais preciosos, e ele vai citando nome a nome, igreja a igreja. Olha, seu nome está escrito lá no livro da vida assim também, viu? Tem saudação para você também. Você que é líder, você que quer ser líder, você que está trabalhando no Senhor, não passa em vão. Olha só. Saudai Fílogo, Júnia, Neure e sua irmã Olimpas e todos os santos que se reúnem com eles, está vendo? Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Todas as igrejas em Cristo vos saúdam. Olha, é interessante como é que lá em Roma tinha uma igreja poderosa, e essa igreja estava em célula. Essa igreja estava reunida em muitas casas, e aqui Paulo começou a fazer uma lista, né, de líderes, de pessoas que eram líderes em treinamentos, pessoas que estavam crescendo, pessoas que estavam na organização, alguns que já eram setor. Certamente a organização tinha outros nomes, né? Nem havia o nome célula, porque célula é um termo da biologia que nós adotamos
estamos, porque se esse nome tivesse naquela época, certamente as igrejas nas casas poderiam chamar célula, porque se você parar para pensar, a tipologia da Bíblia trabalha muito com a ideia de corpo, então trabalha que nós somos um corpo, trabalha que nós somos muitos membros, trabalha a ideia de órgãos, não é verdade? Trabalha todas essas coisas, e é óbvio que quando nós entendemos que a célula é a menor partícula do corpo humano, que leva todo o DNA, ou seja, que leva o nosso código genético, né? Que conta a nossa história, a nossa identidade genética. Com uma única célula é possível descobrir quem é você. Porque com uma única célula está lá a sua identidade genética. E quando foi adotado a terminologia célula para grupos pequenos, para a igreja nas casas, ela tem essa ideia. Todo ser humano nasce de uma única célula, não é verdade? Porque tem o óvulo da mulher e tem o esperma do homem. E eles separados não são uma célula, mas quando eles se unem, eles formam a primeira célula, a célula máter. E daí, essa célula se multiplica muitas vezes, até que em 9 meses, maravilha, hein, senhor? Em 9 meses nós podemos ser uma grande igreja. Em 9 meses, um corpo humano completo, com bilhões e bilhões de células, com trilhões. Para você ter uma ideia, cada dia eu ouço um número, né, mas eu já ouvi falar que só no nosso cérebro nós temos as nossas únicas células que não regeneram, que são as células, são os neurônios. Os neurônios não se multiplicam. Os neurônios você tem uma quantidade X e eles se ramificam. Quanto mais você estuda, mais eles se ramificam. E por isso que você tem que tomar muito cuidado com o seu cérebro, porque o neurônio que morre também não brota de novo. Então é o seguinte, os nossos neurônios, eles são só no cérebro bilhões de células. Imagina que coisa maravilhosa é o corpo humano. Imagina que coisa maravilhosa é o corpo humano. Então, as nossas células, alguém às vezes fica pensando, eu não gosto muito dessa ideia de célula, eu tenho alguma coisa contra. Olha, irmãos, o diabo tem usado uma frase por aí, eu queria te vacinar contra ela. Tem algumas pessoas que falam assim, olha, eu gosto muito do pastor William, eu estou com ele, mesmo discordando de algumas coisas. Olha, isso é muito perigoso, porque quando a pessoa fala assim, mesmo discordando de algumas coisas, na cabeça de todo mundo, qualquer pessoa normal, surge uma pergunta, o que será? O que será que o pastor William faz que a pessoa discorda? E às vezes a pessoa fala assim, eu gosto muito de célula, eu acho o discipulado bíblico, mesmo discordando de algumas coisas. Esse discordando de algumas coisas, às vezes a pessoa está falando de uma coisa assim, eu não tenho muita habilidade para usar a pauta. Aí a gente fica, o que será que a pessoa discorda? E a pessoa às vezes discorda de uma coisa tão pequena, mas ele deixa uma amplitude, ele deixa para você imaginar. E aí, a imaginação não tem limite, né, irmãos? De repente, eu acho que tem até algum pecado. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com isso. E é importante você pensar que nem as pessoas sabem ao certo o que elas discordam. Às vezes é uma coisa tão boba, mas vamos ficar vacinados contra essas palavras para a gente não falar e para a gente também, quando ouvir, já está vacinado. Porque, na realidade, eu entendo que nós concordamos em 99% das coisas. E 100% é muita coisa. E a gente acaba concordando em 100% quando a gente fala assim, mas eu estou disposto a abrir mão de alguma coisinha, porque aí nós estamos andando em acordo, não é verdade? Você imagina, por exemplo, se eu quisesse agradar todo mundo, para agradar o Alexandre em 100%, eu certamente, de 99 que eu estava agradando o pastor Sérgio, eu ia passar a agradar 98, porque ele talvez pensa 1% diferente do Alexandre também. Mas aí eu vou tentar agradar o pastor Sérgio 100%, eu já vou desagradar o Sidney, nós vamos ter acordo só em 98. Isso é um ataque do inimigo.
nós concordamos pela fé em 100%. A Bíblia diz que o inferno está unido, que demônio não expulsa demônio. A Bíblia diz que o reino dividido não pode subsistir. Nós estamos andando juntos, concordamos nas mesmas coisas e Deus tem nos abençoado. Agora eu quero falar para vocês o seguinte: qual que é o propósito de uma célula? Qual é o propósito de uma célula? Nós falamos aqui sobre liderança de célula, sobre a igreja que reúne em célula, mas qual que é o propósito de uma célula? Eu vou falar para vocês de 5 propósitos de uma célula. Primeiro, evangelismo e integração. O primeiro propósito da célula é ganhar almas e integrar aquelas que chegam na igreja, né? É a gente pegar a pessoa e ganhar e levá-la para um grupo de comunhão. Sabe por quê, queridos? Porque a igreja não pode ser tão grande que a pessoa chega na igreja e fica perdido. Ela precisa ter alguém para se relacionar. Quando fizeram uma pesquisa sobre por que as pessoas permanecem na igreja, todo mundo esperava que respondesse: por causa da minha liderança, nossos pastores. A maioria das pessoas esperava que a resposta fosse essa. Ou, nossa, eu fico lá por causa da estrutura, ou então por causa do ministério infantil. Mas sabe por que eles responderam? Em primeiro lugar, por causa dos meus amigos, por causa dos relacionamentos que eu tenho lá. Então saiu um casal aqui de Belo Horizonte e ele foi para Fortaleza. Quando eles foram para Fortaleza, eu falei com eles: olha, que igreja de pastor Eibe e tal. E eles foram. Mas um dia eles foram a um clube lá, e enquanto o marido estava conversando assim com um homem lá no toboágua, eles foram no Beach Park em Fortaleza, aí eles estavam lá conversando, né? Provavelmente conversando porque estavam com vergonha de descer pelas escadas, porque quem sobe no insano e tem que descer, quando chega lá em cima, arruma um jeito de conversar com alguém para ver se alguém anima a descer com ele pela escada. Então ele estava lá, e o insano são 18 metros? 14? Não, eu não sei a altura, eu acho que não, a altura de 4 prédios. Ele é muito alto. Aí ele estava conversando e tal, e aquela pessoa começou a se declarar evangélico e tratando com tanto amor. E lá embaixo, ele falou: lá, tá vendo aquela lá? Conversando com aquela moça lá, é minha esposa. Ele disse: olha, mas a moça que ela está conversando é minha esposa. E eles fizeram tanto relacionamento. E aí o que aconteceu? Por mais que ele quisesse ir para a igreja do pastor Eibe, ele foi para uma igreja e declarou para mim: nem é tanto a igreja que eu queria estar, mas eles me trataram tão bem. Então, evangelismo e integração. Segundo, pastoreamento e discipulado. Bom, aqui em pastoreamento e discipulado, você vai descobrir que já estão os 3 níveis de discipulado, né? Que o primeiro realmente é o pastoreamento, o segundo nível é a paternidade espiritual, e o terceiro nível é o padrão, né? Que é o discípulo de aliança. Eu escolhi 3 palavras com a letra P para ficar fácil de decorar: pastoreamento, paternidade espiritual e o discípulo padrão, né? Padrão dos fiéis, não é verdade? A Bíblia diz que esse é o projeto de Deus. Então, pastoreamento e discipulado é o segundo propósito da célula. Terceiro, comunhão. Quando a gente fala em integração, a gente acaba falando um pouco de comunhão também, já falei bastante de comunhão. Quarto, treinamento de líderes. Nós na célula temos um ambiente ideal para treinar líderes, para dar oportunidade para as pessoas exercerem seus dons. Treinamento de líderes. Quinto, crescimento e multiplicação. Nós queremos uma igreja que continue crescendo. Não há nada mais triste do que uma igreja que fica 10 anos, 20 anos, não batiza ninguém, não ganha ninguém, não alcança ninguém, não cresce. Crescimento e multiplicação. Tá bom, queridos? Agora, eu queria que vocês se dividissem em 2 grupos, pelo menos, e decidissem para mim qual desses é o mais importante. Tá? Se você quiser decidir até quais, por ordem de importância, colocar tudo, porque está numerado até o 5, você pode renumerar, tá ok? Primeiro é esse, o segundo é esse. Então você vai dividir para mim em 2 grupos. Eu vou pedir ao pastor Sérgio e ao pastor Marli para não, o pastor Alexandre e o pastor Sandro, para não participar de grupo nenhum. Eu quero mais vocês trabalhando, entendeu? Então vamos dividir assim, ó. Grupo de cá, grupo de lá, tá bom? Do Leison para lá, ó. Pode reunir aquela turma ali, ó. E os de cá, passa para o lado de lá. Vocês vão dizer para mim
qual é o mais importante disso aí, tá ok? Ah, dividir uma célula aí, né? Por isso vocês estão sofrendo tanto assim, né? Vocês são da célula do Leis, não é verdade? Ah, é por isso que está assim a alma doendo, não tem problema não. Esse grupo passa para o lado de lá, por gentileza, para aquelas cadeiras de lá, para ficar mais longe um pouquinho. Não quero ninguém colando, estou de olho. Eu queria perguntar ao senhor. Vocês têm 30 segundos, 29, 28, 27, 26. Pode voltar, gente, pode voltar que não dá tempo mais não, pode voltar. Bom, vamos lá. Grupo Vencedores por Cristo. Qual a resposta? Quem vai falar? Vem cá no microfone aqui, ó. Fala aqui. Fala aqui que vai sair ali, ó. Vem cá. Ah, tudo bem. Ele é tímido. Não, vai falar. Vem cá. Fala aqui que tá gravando lá, tem que sair sua voz. Para todos, bom dia. Nós achamos que a comunhão é o mais importante, porque através da comunhão a gente fica mais próximo das pessoas, pode chegar, entendeu? E depois, aí nós colocamos em segundo o evangelismo e integração, que a gente tem que ir evangelizando devagarzinho, depois pastoreamento e discipulado, treinamento de líder, depois tem que treinar, e enfim, o crescimento e a multiplicação que gera, né? Parabéns. Então, evangelismo, qualquer? Comunhão. Grupo Vencedores por Cristo, comunhão. Grupo por Cristo Vencedores, faça favor. Aleluia. Vocês são tão parecidos, praticamente o mesmo nome. Olha, irmãos, o irmão Edi, ele adora uma caneta atrás da orelha, irmãos. Eu não. Se você adivinhar a profissão dele, se não for comerciante, não é outra coisa. Era minha mãe com a fita métrica no pescoço e eu Edi com essa caneta atrás da orelha. Amém. Graças e paz, queridos. Bom dia. Eu fui buscar um negócio no carro aqui e cheguei um pouquinho depois, né? Mas a gente ficou entre comunhão também, né? E o pastoreamento e o discipulado. Só que nós optamos pelo pastoreamento e discipulado porque a gente percebeu que dessas 5 coisas, a maioria delas a gente pode fazer por fora também. Não precisa ser especificamente numa célula. O evangelismo pessoal, nós entendemos lá que ele é uma obrigação de todo. O ID de Deus, ele manda ID por todo mundo, independente da célula. Não que não falasse especificamente da célula naquela época, né? Falava nas entrelinhas, mas falava a mesma coisa, mas é uma obrigação de todos em qualquer lugar, não precisa ser especificamente na célula. A comunhão, eu acho que tem que ter. O pastor mesmo falou num clube e o rapaz fez uma comunhão. E levou o outro para a igreja que talvez ele não queria. Não precisa ser especificamente numa célula, você tem que ter comunhão, ser agradável em todo lugar. Talvez, né? O treinamento de líder é consequência depois que já foi ganho e trabalhou muito na célula, ele vai ser um líder, mas, né? E o crescimento e multiplicação é a consequência da célula também, tem que crescer e multiplicar. Mas o pastoreamento muda a vida pessoal. Então, depois que está na célula, né? Aí entrou na célula, foi ganho por Jesus, o pastoreamento é o que vai fazer a diferença na vida da pessoa especificamente. Né? Cada pessoa sendo bem cuidada, cada pessoa que entrar numa célula e o líder enxergar que ele tem um potencial de líder e tudo mais, ele vai ser consequência de um discipulado. Eu sou discipulado desde a época do pastor Robson, tem 5 anos. Louvado seja Deus. E a primeira coisa que o pastor Robson chegou para mim e falou assim: você está lendo a Bíblia?
Eu falei assim, tipo assim, entendeu? E não estava lendo. Comecei a ler, uma outra pessoa falou assim, Deus vai entender um dia que você estiver atrasado e tudo. Eu acabei nesse conselho esfriando, e passei a não ler a Bíblia quase. Ficou mais não lendo do que lendo. E o pastor Robson fez eu voltar a ler a Bíblia, e de 5 anos até aqui eu leio a Bíblia todo dia por causa do discipulado. Né? Então faz toda a diferença o discipulado e o pastoreamento, porque depois que a pessoa foi conquistada para Jesus, ele vai ser pastoreado dentro da célula, vai ser uma bênção. Em nome de Jesus. Aleluias, parabéns. Bom, os 2 grupos deram uma resposta excelente, tá? Mas os 2 grupos perderam numa coisa. Foram excelentes na resposta, mas chegou o casal, né? Fernando com a esposa, e ninguém convidou ele para entrar no grupo. Então, perdeu. A gente tem que lembrar que nós temos que ter muita sensibilidade para a gente nunca deixar nada passar batido. Atenção, fique bem atento, porque as pessoas precisam que a gente esteja muito atento. Você sabe, irmãos, que existem coisas pequenas que fazem toda a diferença. Por exemplo, Jesus falou assim, olha, vocês precisam aprender a cumprimentar os outros. Cumprimentar é uma coisa importante, não é verdade? Você já percebeu que a coisa mais gostosa de ouvir é o nome da gente? Não é verdade? Aí, domingo eu estava lá na porta, cumprimentei uma irmã e falei, ô querida, muito bom que você veio, Carla, paz do Senhor. Ela me passou uma mensagem me agradecendo por ter chamado ela pelo nome. Interessante, não é verdade? Eu confesso, irmãos, que eu não sou muito bom para nome, porque a gente chama todo mundo de amado e tal, mas às vezes eu fico esforçando um pouquinho para aprender. Então, tudo bem. Não há uma resposta certa ou errada. Na ordem de importância aqui, comunhão, como foi dito, muito importante, foi justificado, né? A importância da gente amar, de ter comunhão, de estar perto dos irmãos, de integrar, não é verdade? Como nós dissemos, a primeira coisa que as pessoas falaram lá olha, eu quero estar numa igreja onde eu estou plantado, não na vida de Deus apenas, mas na vida dos irmãos. Nós somos corpo, né? Treinamento, pastoreamento e discipulado, nossa, maravilhoso. Depois que eu descobri o discipulado, eu estou igual o irmão Edir, né? Ficamos como os que sonham. Eu não admito não ser discipulado. Mas eu queria fazer uma proposta, e dizendo para os irmãos que, como eu já disse, não há uma resposta errada, eu queria propor que o mais importante é o treinamento de líderes. Quando a gente pensa em treinamento de líderes, ele não parece o mais importante. Porque normalmente a gente pensa em treinamento como conteúdo, como ferramenta. A gente às vezes não pensa em treinamento como treinar as nossas emoções. Se você assistir um filme sobre espiões, um filme sobre superagentes que você vê por aí, você vai ver que eles foram treinados em todos os níveis. Mas que uma das áreas que eles são melhores treinados são nas suas emoções. É o treinamento interno, são os hábitos. Você vê, por exemplo, que um bom filme vai mostrar que eles são treinados para enganar o detector de mentiras. As emoções são treinadas, não é verdade? Todas as vezes que a gente discute igreja em células, a gente fala que não é uma estratégia de grupos pequenos, mas uma estratégia de liderança. Aonde há uma boa liderança, aonde o treinamento foi efetivo, foi significativo, nós vamos ter automaticamente todos os outros itens. Se a liderança não for uma liderança sólida, consistente, certamente, por mais que a visão esteja correta, essas coisas vão falhar. Porque a célula, ela é promovida também por uma liderança adequada.
Então vamos pensar nessa liderança como se fosse a capacitação para a vida adulta, a capacitação para ser pai. E vamos pensar nas outras coisas como sendo parte da geração de filhos. Observa bem, evangelismo, integração. Nós vamos pensar como se fosse o parto em si, né? Ganhar um filho, ganhar pessoas. Então ganhar um filho é importante. É importante ter o filho, o parto é importante. Pastoreamento, olha, nós vamos pensar em pastoreamento e discipulado como cuidado do filho. Comunhão, claro, relacionamento com o filho. Crescimento e multiplicação, quantidade de filhos. Vocês perceberam? Olha só, ganhar o filho, cuidar do filho, se relacionar com o filho e a quantidade de filhos que eu quero. Mas você percebe que todas essas coisas, se você fosse analisar, a mais importante seria quais os pais estão cuidando desses filhos? Quem está gerando esses filhos? Qual é a genética desse pai? Você percebe que todas as outras coisas estão baseadas em quem é o pai, quem é a mãe? Então eu gostaria de fazer uma proposta para nós, para a nossa reflexão, sobre a importância do treinamento da liderança. Porque a gente vai lidar com liderança e a gente percebe, irmãos, e aí eu digo isso com muito temor, eu tenho dado um estudo sobre isso, eu digo com muito temor que a gente, talvez eu e até você, nós fiquemos muito decepcionados com a liderança, não é verdade? Decepcionados. Quando você olha para alguns pastores, quando você olha para algumas atitudes de alguns pastores, eu tenho certeza que você fica decepcionado. Quando você vê o pastor chutar o ministério, quando você vê o pastor chutar a família, quando você vê o pastor descartar a família e constituir nova família, você fica decepcionado, não fica? Não é verdade? E é interessante que às vezes também, no relacionamento com liderança, a gente fica decepcionadíssimo também como pastores, com líderes que a gente acredita tanto, que estão crescendo e tal, e que na hora de qualquer mudança eles demonstram uma profunda imaturidade, hipersensível, tão doído. Às vezes eu vejo gente saindo da igreja, que a gente tem um conceito tão alto, irmãos, da pessoa, por problemas que, e eu não vou falar, irmãos, porque pode acertar em alguém, parecer que eu estou falando de alguém, mas problemas que a gente fica assim, Senhor, eu não acredito que essa pessoa está saindo da igreja por causa de um probleminha com o irmão, porque o irmão falou uma palavra assim, e às vezes uma pessoa vem e fala uma palavra, e parece que é o pensamento da igreja. Você já pensou, irmão, se nós respondemos por tudo que qualquer um fala? Na igreja não só tem palavras inapropriadas, como se você deixar sua carteira na cadeira, alguém rouba. Porque a igreja entra todo mundo, a igreja entra gente curada, entra gente doente, é público. Então um dia, uma irmã lá na igreja do Tirol, chegou e marcou um lugar, acho que para o marido dela, colocou uma cadeira, coisa boa, né? Quando a igreja está tão cheia que a gente tem que marcar lugar, né? Aí um daqueles, né? Chegou perto dela e falou com ela para tirar a Bíblia, mas ele falou num termo tão pesado, eu vou falar com eufemismo, ele falou assim, Bíblia não tem poupança. Aí ele falou muito mais duro, tira essa Bíblia daí. A irmã saiu da igreja, porque parece que o pastor pensa igual ao irmão que falou. Tem gente que pode chegar perto de você e você está estacionando, e pode te xingar. Tira esse carro daí! O pastor não pensa assim. Agora, como é que está o nível de treinamento da nossa liderança, o nível de maturidade? O nível de maturidade da nossa liderança vai ser posto à prova. Ele esteve presente no treinamento, vai ser posto à prova quando você enfrentar a luta com o seu discípulo. Porque o treinamento não tem a ver com conteúdo programático, não tem a ver apenas com aquilo que você tem no seu cabedal de conhecimentos. Eu já fiz o treinamento, eu já sei o que significa a sigla MDA, eu sei o que significa a palavra Tadel, eu sei o que significa líder de setor, eu sei quem é um pastor de área, eu sei tudo do MDA, legal.
Mas você está preparado para alguém pisar no seu calo? Você está preparado para Romanos capítulo 15? Nós que somos fortes devemos suportar a fraqueza dos fracos e não agradar a nós mesmos? Agora, preste atenção, por que eu estou falando isso? Para eu encerrar, que o nosso tempo acabou, nós fizemos um evento aí na sexta, sábado e domingo. Tem alguém que não esteve aqui na sexta, sábado e domingo do treinamento? A maioria absoluta teve, né? Você assistiu todo o treinamento? Não precisa criar pecado, não. Se você não veio, é só levantar a mão. Você veio sexta, sábado, domingo, todo mundo? Só para eu saber que você está sabendo de tudo. Veio? Só no sábado, né? Então, mas a maioria está inteirada de praticamente tudo. Se você não está, pode pedir ao Lidinho um DVD. Se você é líder, ele vai te dar de graça. Ele vai te dar de graça. Se você quiser CD para você ouvir no carro, quando você estiver indo para o trabalho, você não precisa nem perder tempo, ele vai te dar de graça. Se você já ouviu e quiser também reinteirar, você pode pedir o Lidinho. Esse nós não estamos vendendo, nós estamos dando de graça para quem é líder, tá bom? Eu também quero, Lidinho, até eu quero ouvir. Uns 3 CDs. Agora preste atenção. Nós falamos sobre mudar o Tadel para quarta-feira. E nós fizemos essa proposta para mudar para quarta-feira lá em março. Acontece que alguns líderes têm me procurado e dito: pastor, por que a gente já não muda agora? Nós não estamos fazendo campanha. E quando você vai fazer a conta para março, são aproximadamente 5 meses. O que acontece é que eu comecei a pensar, falei, realmente nós podíamos já fazer essa mudança. Agora eu queria lembrar o que é a mudança. Primeiro, como nós vamos continuar tendo um Tadel no domingo pela manhã, pelo menos, para quem estuda durante a semana, eu queria que nós fizéssemos a opção firme de estar no Tadel toda quarta-feira, quem pode. Porque nós queremos que seja o culto da fidelidade, é lá que nós vamos mostrar a nossa cara. Domingo nós estamos só prestando um serviço a quem não pode na quarta. Então é um culto de aliança, é um culto de gente séria. Segundo, não é um culto para liderança. Isso você precisa até repetir comigo. Diga assim: não é um culto para liderança. Não é um culto para liderança. É um culto para toda a igreja, mas muito especificamente para a nossa igreja em célula, para todas as nossas células. O pastor Alexandre me falou que o pastor Eibe mudou, mas quando eu conheci o Tadel, a sigla significava treinamento avançado de evangélicos em liderança. Não de líderes, mas de evangélicos em liderança. Por quê? Todos nós estamos em um nível de liderança, não é? A maioria de nós estamos liderando na nossa casa, alguns de nós estamos liderando na empresa. Então nós todos estamos em liderança. E também nós todos estamos avançando para a liderança. Agora observa bem. Quando eu falo que é treinamento de líderes, alguém diz: ah, eu não sou líder, eu não vou. O outro diz assim: ah, eu acho que eu não tenho chamado para esse negócio de ser líder, não. Quer dizer, quando ele não é treinado, ele não é habilitado, cada dia menos, ou cada dia mais, ele terá um chamado menor, ele vai ter menos qualificação, menos condição para isso. Então o treinamento é para todos os membros que estão em uma célula. Nós vamos fazer o seguinte: eu vou atender aos líderes, e aí eu queria até perguntar a vocês se vocês concordam, porque eu volto a dizer, nós temos as campanhas, as nossas campanhas nós já contamos com o público, gente que está lá atrás de uma bênção, de um milagre, e não é errado. Jacó segurou o anjo, agarrou o anjo e não quis soltar. O anjo perguntou: o que queres que eu te faça? Jacó lhe respondeu: me dá a minha bênção para depois subir. Querer a bênção não é errado. Jacó amou a bênção. Não é errado. Errado é quando a gente não quer o dono da bênção. Errado é quando a gente não quer avançar para um nível maior de vida cristã, porque essa é a bênção maior. Então, queridos, nós vamos fazer um culto de fidelidade. Eu preciso contar com você, com culto em aliança. Eu preciso contar com a sua presença, com a sua célula, com a sua divulgação.
O Tadel vai ser durante o culto, nas quartas-feiras. Agora eu preciso saber se você concorda, porque às vezes a gente ouve alguns líderes e outros saem dizendo, podia começar mesmo em março, mas março está muito longe. Mas eu não quero alterar minha palavra, porque na verdade foi um acordo entre nós. Então eu preciso saber se você concorda. Se você acha, não, pastor, acho que não e tal. Porque na verdade nós pensamos o seguinte, quando nós fizemos essa proposta, porque nós agora vamos ter o janeiro, que é férias, o fevereiro, que tem carnaval, uma negra que chama Tereza, um fusca e um violão. Mas acontece o seguinte, ano que vem tem janeiro de novo. Nosso Tadel não vai parar. O pastor Eibe também tem janeiro, ele tem janeiro em Fortaleza, a praia está lá aberta direto, irmãos. Sabe quanto paga para ir na praia? Nada. Só o remédio depois, se você comer o camarão lá, você toma um remédio depois. Estou brincando, depende do camarão, né? Eu queria perguntar e que você fosse muito sincero, porque eu estou contando com você. Eu não estou contando só com o seu apoio moral. Vai, pastor, vai, pastor. Eu estou contando com você, vamos, pastor. Né? Vai que eu estou te vendo. Agora eu queria que você votasse, porque nós estamos gerando, irmãos, uma outra safra, um outro nível. Nós estamos hoje, eu acredito, no momento na igreja assim, que Deus está fazendo o sobrenatural. E tem muitas mudanças acontecendo. Aí eu só posso falar com você se eu puder falar com você, se eu conseguir te reunir. Eu só posso te clarificar para você não sair por aí falando. E aí eu digo com muito carinho, irmãos, deixando o inimigo usar a nossa boca, né? Porque a gente pode deixar. Eu não estou entendendo nada. De vez em quando a gente sai assim, né? Ai, não estou entendendo mais nada. Olha, não precisa fazer esforço para não entender. Faça esforço para entender. E você não precisa dizer, eu não estou entendendo nada. Olha, eu não estou entendendo tudo. Porque eu também não estou entendendo tudo, mas eu vou entender. Eu estou fazendo esforço para entender. Então você também vai fazer esforço para entender, tá bom, querido? Vou mostrar tudo para vocês. Agora eu vou perguntar para vocês. Eu acredito que nós nunca tivemos um avanço como vamos ter a partir do momento que nós basearmos a nossa estrutura toda em treinamento de liderança, em estarmos realmente reunidos no Tadel, em estarmos num nível de fidelidade que eu possa ver a cara dos líderes. Eu não quero te ver no domingo, a não ser que você não possa na quarta. Eu estudo, pastor, e eu não posso, porque esse culto é o culto que vai apresentar para a igreja quem nós somos. Então a quarta-feira para nós vai ser um culto muito especial. E aí eu queria convidar você a concordar comigo, se você estiver de acordo de verdade, tá ok? Vai ser tudo lá em cima. Não vai ser aqui embaixo, não. No domingo continua aqui embaixo. Aí no domingo não vai ter 2 horários, só um horário só para quem não pode, tá ok? Tudo bem, queridos? Eu quero perguntar a você, e você pode ser sincero, quantos são favoráveis? Nós começamos agora em dezembro o nosso Tadel, na primeira quarta-feira de dezembro. Levante bem alto as mãos, tá bom? Tem alguém que tem dificuldade, que é contra? Levante a mão, pode dar opinião. Tudo bem. Joia. Então eles são totalmente favoráveis, irmãos, mas eles podem não estar na quarta, por isso eles não estão levantando a mão. Olha, parabéns, Edir, parabéns pela atitude. Ele não está levantando a mão, não é porque ele é contra, ele não está levantando a mão só para não levantar a mão e não estar aqui na quarta-feira. Olha que legal, né? Muito bacana. Então, queridos, eu queria dizer para vocês o seguinte: eu estou com vocês, eu queria que vocês estivessem comigo. E eu não tenho nenhuma dificuldade de fazermos esse culto com um grupo pequeno. Desde que você esteja aqui trazendo a sua célula, levando a sua célula a um nível de compromisso profundo com esse culto. Vai mudar um pouquinho a estrutura, porque é diferente um culto que você está aqui pregando sobre um tema, e um culto que você está aqui ministrando, ensinando. Mas não tenha dúvida, faz toda a diferença, o ensino faz toda a diferença. Talvez a pessoa vai e assiste um filme, é gostoso assistir um filme, assiste uma aula e não é tão bom assistir uma aula. Mas a diferença que faz na vida uma aula para um filme, talvez o filme deixe para você só aquela emoção de ver o filme na hora, não é verdade? Mas o ensino pode ficar para a vida toda. Então eu quero te desafiar, nós chegamos ao final aqui, eu quero te desafiar, nós vamos começar agora em dezembro, irmãos.
eu vou responder a alguns líderes que falaram. Eu concordo que realmente nós estamos vivendo um momento ímpar, e não é momento de postergar, é momento de agir, é momento de agir. O momento é nosso, a hora é nossa, esse é o momento. Eu quero contar com você, tá bom, querido? Pode falar aí, de Vicente. O Tadeu de domingo aqui vai ser antecipado ao que vai acontecer quarta ou... Antecipado. Sim. É porque as nossas células vão acontecer todas na quinta, então eu quero sempre que o Tadeu seja antes da quinta. Então eu faço no domingo antecipado, na quarta uma reprise, e aí na quinta eles já passaram. Porque aí, se tiver algum aviso do Tadeu, se tiver alguma coisa importante para a célula, está sempre na ordem correta, tá ok? A gente talvez não deveria ter tanto esse medo que nós temos, né, não só o senhor, mas que nós temos, de estar com poucas pessoas. Porque se todos nós estamos nos comprometendo, só que o que temos de célula aqui, nós vamos ter quase que o número que nós temos de normal. Eu estou acreditando. Estou crendo nisso, pastor Sérgio. É o que eu estou dizendo, é o culto da fidelidade, não é mais o culto da campanha. Muito melhor e muito mais importante que a campanha. Nós vamos estar aqui por fidelidade. O Senhor vai marcar a nossa vida por fidelidade. Isso vai mudar a estrutura da sua célula. Seus discípulos vão ser mais fiéis. Nós vamos estar treinando o seu discípulo para você. Sua célula vai multiplicar muito mais. A igreja vai crescer muito mais, porque nós vamos treinar as pessoas em vez de ficar só abençoando a vida das pessoas. Todo mundo vai continuar sendo abençoado, mas as células vão crescer muito mais, em nome de Jesus. Pode falar, querido. Boa pergunta. Pode ser que tenha, e tendo, sim, os líderes são muito livres para participar. Nós vamos ter um seminário, talvez nesse horário a gente esteja acontecendo um seminário. O seminário é do nível da escola dominical para mais forte. Vai ser bem bacana, tá ok? Nós vamos ter um seminário aqui na escola. Nós estamos definindo aqui na igreja, nós estamos definindo dia e horário. Um dos dias que nós pensamos foi inclusive o domingo, porque a gente sabe que hoje quase ninguém tem tempo, mas nós não temos certeza sobre isso não. Então eu estou dando uma resposta para ele sem muita certeza, porque pode acontecer, tá ok? Amém, queridos? Vamos orar? Abençoamos, Senhor, toda a tua igreja, os teus servos que estão reunidos neste lugar, e ministramos sobre eles a tua bênção e a tua paz, em nome de Jesus, Senhor. Amém, Jesus. Amém.